Bem-vindos ao Ian Talks. Este é um podcast de ponto de situação semestral sobre o Spotlight, a nossa publicação-chave anual da divisão dos temas que achamos que vão marcar o ano. Neste caso, relativamente àquilo que foi a nossa publicação em novembro de 2023, um dos temas que tínhamos bastante cientes connosco era o aumento da desigualdade social. Connosco temos a Sónia Leal Martins, eu sou o Luís Tavares Bravo, presidente do IAN. A Sónia é investigadora de ciência política, membro do board do IAN e autora de um dos nossos ensaios publicados no último Spotlight, e que traz à luz a discussão do visível aumento das preocupações a nível europeu, com a desigualdade social na Europa, a nível global e a necessidade de agir sobre esta temática. Bem-vinda, Sónia. Obrigada, Luís. É um gosto Obrigado estar por, aqui. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Um É um bocado gosto, forçado, mas é obrigada. assim. Começava por perguntar o seguinte: no artigo que escreveste no final do ano passado, que se chamava Desigualdades Sociais e uma Inquietação Global, tu escrevias o seguinte, e eu tenho aqui a citação, que passa a dizer que é urgente que nos centremos naquilo que é a dignidade da pessoa, tenhamos sempre presente que uma pessoa, sem mesmo em situação de desigualdade social, continua a ser um indivíduo com direito e deveres, e esta dignidade não pode ser trilhada. O desafio aqui, e deixava-te liberdade depois para falares como quiseres, é exatamente o que é que isto quer dizer e como é que tu vês esta frase à luz daquilo que tem sido os primeiros 6 meses de 2024. É um gosto estar aqui e falarmos sobre esta temática, que é algo que tenho vindo a aprofundar ao longo dos anos, não só pela minha formação e pelo facto de procurar aqui alguma investigação em torno desta matéria, mas também daquilo que tem sido a minha atividade profissional nos últimos anos. O que eu refiro aqui são questões como a segurança, a habitação, o acesso aos cuidados de saúde, ao emprego, à escolaridade, que definem aquilo que é o desenvolvimento de um país e o bem-estar de uma sociedade, no fundo, aquilo que é a qualidade de vida das pessoas. E a verdade é que nós temos vindo a assistir ao acentuar das desigualdades sociais que nos têm vindo a fazer refletir. E não precisamos de ir muito longe. E eu costumo dar este exemplo que na área metropolitana de Lisboa, portanto bem perto de nós, há pessoas a viverem em barracas, com esgotos a céu aberto, há pessoas a viverem em locais sem saneamento básico, e portanto há uma pobreza extrema e acentuada. Nós temos crianças, estamos em 2024, no século XXI, num projeto europeu, e nós temos crianças que só tomam uma refeição na escola. E portanto isto é o espelho daquilo que vai acontecendo e que infelizmente nós não estamos a conseguir oferecer o básico às nossas populações. E estamos a falhar, acabamos por falhar aqui em várias dimensões. E quando falhamos no acesso a estes bens básicos, não estamos a dignificar a pessoa. Vou-te dar um exemplo. Outro, a questão da educação. Nós prevemos que no início deste ano letivo, 20 mil crianças não tenham acesso ao ensino pré-escolar. Portanto, esta é uma situação clara de uma desigualdade social. As questões da habitação, estamos a vivenciar todos os dias famílias que estão a viver como em situação de sem-abrigo, não têm capacidade para pagar a sua habitação, estão a viver na rua. A questão da saúde, nem todas as pessoas têm acesso aos serviços de saúde. E há aqui um dado que é, para mim, o principal fator que nos deve levar a refletir. É que, mesmo com a atribuição de apoios sociais, nós temos só em Portugal, um quarto da população portuguesa está em situação de pobreza ou em exclusão social. E, portanto, se nós temos 2 milhões de pobres com apoios sociais, então, meu Deus, o que seria sem estes apoios sociais? Agora, isto diz-nos também que os apoios sociais não são suficientes para responder a estas desigualdades sociais. Portanto, nós temos que mudar aqui a nossa abordagem e a nossa visão. Portugal, infelizmente, é um dos países da União Europeia onde as prestações sociais têm menor eficácia naquilo que é a redução da taxa do risco de pobreza. Mas há outros países, como é o caso da Croácia, da Grécia, da Roménia, e a verdade é que nos últimos anos se tem verificado um aumento anual daquilo que é o risco de pobreza.
E depois temos aqui outros fatores, como é o caso, e poderemos falar nisso depois mais detalhadamente, um bocadinho mais para a frente, que é as questões da migração, que estão a trazer também problemas. Falaste já na questão das migrações, que é importante. Eu estava a pensar nisso enquanto estavas a conversar. E não só as imigrações, porque são fatores novos, não é? Portanto, nós temos uma estrutura que pouca capacidade tem de resposta, e Portugal, se calhar, até é dos países que mais valoriza a ação social em termos de percepção cultural, não é? Portanto, a nossa cultura democrática é uma cultura preeminentemente de apoiar os mais desfavorecidos, mas temos agora estas variáveis todas novas, a imigração, que falaste bem, e eu deixava-te aqui mais um pequeno desafio. Nós também temos provavelmente um desafio estrutural, que é o do envelhecimento, não é? Portanto, isto também não é só válido para Portugal. Portugal é dos países mais envelhecidos da Europa, mas a própria Europa é um país envelhecido. E isto cria novos desafios, não é? Que desafios é que é que tu vês, tendo em consideração estas novas tonalidades? Só para colocar-te aqui também já mais alguns challenges. Eu acho que é muito importante nós mudarmos a nossa visão daquilo que muitas vezes tu dizias, que nós somos um país tradicional, somos solidários, encaramos estas questões da ação social com muita seriedade e procuramos de facto fazê-las bem. Mas a verdade é que nos últimos anos nós temos tido uma perspectiva muito assistencialista. E eu não concordo com isso. Acho que nós temos que promover, de facto, a liberdade, a individualidade da pessoa e a autonomia acima de tudo. Nós temos que integrar as pessoas na vida, na sociedade, na comunidade. Até porque as prestações sociais, lá está, já nos vieram dar aqui este indicador. Muitas variáveis diferentes, não só em Portugal, como dizias, mas na própria União Europeia, e vemos isso um bocadinho por toda a Europa. A questão do envelhecimento é fulcral. A verdade é que nós temos tido as alterações demográficas na União Europeia, têm tido impactos a vários níveis. Começa na questão do mercado de trabalho, porque temos população em idade ativa da Europa está a diminuir. E, portanto, a população que sustenta o crescimento económico é menor, portanto, é necessário nós trazermos mais pessoas para o mercado de trabalho e, consequentemente, aumentar a produtividade. E aqui temos que nos aliar às tecnologias e a desenvolvimento de novas competências. A questão do emprego, as pessoas vivem mais tempo e com mais saúde, e, portanto, há pessoas a quererem trabalhar mais tempo. Embora não necessariamente na mesma área, muitas vezes até mudando um bocadinho de área, mas há pessoas a quererem trabalhar durante mais tempo. A prestação de cuidados é algo que nos deve refletir brevemente, e devemos tomar medidas, isto porque nós temos um número crescente de idosos na União Europeia e, portanto, isto também aumenta a necessidade de termos serviços de prestação de cuidados a estas pessoas. E coloca-nos aqui um grande desafio coletivo, que é a questão da sustentabilidade financeira a longo prazo dos nossos estados de providência, porque países envelhecidos, e o caso de Portugal, nós somos dos mais envelhecidos da Europa, nós não vamos ter condições de colocar todas as pessoas mais velhas, os idosos, naquilo que se chamam as ERPs, nos lares, de uma forma comum, os lares, porque são estruturas muito caras e, portanto, nós temos que pensar aqui, e este é um desafio coletivo, em novas formas até de manter as pessoas em casa durante muito mais tempo, evolucionar aqui aquilo que são os serviços de apoio domiciliário. Isso é urgente, temos que fazer isso para também darmos aqui dignidade às pessoas. Depois temos aqui outra coisa, que é o equilíbrio demográfico. As tendências demográficas não afetam todos os países e todas as regiões da mesma forma, é verdade. Embora seja previsível que alguns Estados-membros da União registrem um declínio da população já nos próximos anos. Outros deverão ter um crescimento demográfico durante o mesmo período, mas há uns que aquilo que prevemos é que venham a diminuir. E a verdade é que nós, europeus, estamos a viver cada vez mais tempo, com mais saúde do que nunca, porque a verdade é que a esperança média de vida alterou-se imenso. E nas próximas décadas a percentagem e o número de idosos da União Europeia vão aumentar, e esta tendência tem um impacto significativo naquilo que é a nossa vida cotidiana, na nossa sociedade, e esta questão, no meu entender, nós às vezes olhamos para ela como um problema, de facto mas eu acho que também nos vem dar aqui oportunidades e desafios.
prevê-se, há uma previsão de que em 2050, na União Europeia, a percentagem de pessoas com idade superior a 65 anos ronda os 30%, comparado com os 20% que temos atualmente. Portanto, dada a dimensão e a rapidez desta tendência, bem como aquilo que são as repercussões que nós já aqui mencionámos nos vários quadrantes da sociedade, nós temos de facto que considerar novas abordagens e assegurar que as políticas são adequadas para conseguirmos dar uma resposta a estas pessoas. E os desafios, no meu entender, passam pela transição ecológica, pela transição digital, novas formas de trabalho, novos desafios também no domínio da saúde. Não nos podemos esquecer que tivemos recentemente uma pandemia e o impacto que isso trouxe também para as pessoas e para a União. E, portanto, Luís, eu considero que esta questão do envelhecimento está a um ritmo tão acelerado, é um comboio em alta velocidade e temo que nós não estejamos a acompanhar a velocidade deste comboio e que mais para a frente nos venhamos a confrontar com alguns problemas como agora nos estamos a confrontar noutra matéria. E eu refiro-me aqui, por exemplo, e poderemos aprofundar um pouco mais para a frente, que é a questão da segurança, não é? Houve um desinvestimento generalizado naquilo que daquilo que é a segurança da própria União, porque nós demos todos como adquirido a paz e foi-se desinvestindo em armamento, e a verdade é que agora estamos a confrontar com um problema. E esta questão do envelhecimento, eu acho que nós ainda vamos a tempo de olhar para ela e de encontrar aqui estratégias e soluções para que possamos, de facto, lidar com esta realidade como um desafio e um potencial de crescimento, não só para nós portugueses, obviamente, mas também para a própria União. Fazer face à resposta social. Falaste bem da questão demográfica, e isso já era uma tendência, mas que vai acelerar. Falaste também da questão da segurança e do momento desafiante que a própria União Europeia tem neste momento e num contexto muito difícil, porque, por um lado, temos esta necessidade e esta urgência de criar novas respostas, seja por via tecnológica, seja, agora fala-se também muito da inteligência artificial, não sabemos até que ponto é que isso pode ser capaz de devolver de resolver alguns dos problemas ou não. Calculo que na saúde possa ajudar, por E na exemplo, própria bastante. ação Eles até social estavam. também, na própria ação social também Mas poderemos estava, ter aqui mas essa eu estava a ajuda. lembrar-me, por exemplo, a ONU também, a redução das desigualdades foi definida pela ONU como um dos objetivos, dos ODS, chamados ODS, e tendo em consideração também estes momentos da União, o que é que tu achas? Achas que esta visibilidade, este palco que está a ser dado por instituições como a ONU, pode ser suficiente para pelo menos criar o awareness, portanto, um despertar na sociedade civil? Porque eu acho que, claro, nós, quando olhamos, há muita zanga hoje em dia com o sistema, com as chamadas instituições europeias. Parece que agora o que nós temos que fazer é fechar as fronteiras todas, mas depois também precisamos dos imigrantes para corrigir alguns dos desequilíbrios que falaste. Não pode ser de qualquer maneira, isso todos Sim, concordamos. já lá iremos. Tu achas que até que ponto é que o Estado Social europeu, ou aquilo que nós fomos vendo até agora e que é muito, ainda hoje é aceito, pode estar em causa? Sobre a questão da ONU ter definido como ODS a questão da redução das desigualdades, eu acho que fica claro, porque infelizmente é uma realidade e acaba por ser uma realidade transversal, não só ao continente europeu, mas a todos os outros. A verdade é que na Europa os 10% mais ricos detêm 67% da riqueza, enquanto a metade inferior da população adulta possui apenas 1,2% da mesma. E, portanto, de acordo com aquilo que é o rendimento médio das famílias, reservado para despesas, poupanças, houve aqui uma análise, obviamente, e houve esta alavanca de vamos lá colocar como um dos objetivos, como um dos ODS, a questão das desigualdades sociais. A verdade é que ela é aqui atropelada pela pandemia, porque antes da pandemia os dados que nós dispomos é que de facto as desigualdades sociais estavam a começar a diminuir,
mas depois com a pandemia os números começam aqui a inverter-se um bocadinho. E portanto, o facto da ONU ter colocado este ODS é para mim muito importante, porque leva-nos a debruçar-nos sobre ele e a arranjarmos aqui estratégias que efetivamente funcionem e coloquem estas desigualdades sociais a diminuir, portanto, ganharmos aqui outra vez a dinâmica que tínhamos antes da pandemia, sendo que depois da pandemia fomos tendo aqui sucessivos acontecimentos que não têm sido benéficos para o trabalho que estava a ser feito, nomeadamente a questão da guerra, a questão da migração. Agora, de facto, é necessário nós olharmos para ele. Isso não tenho dúvidas. Relativamente à questão da migração, é uma questão muito séria. Temos sido, eu creio que o facto de nós não termos uma política europeia de migração foi difícil, está a ser difícil. A União Europeia, felizmente, está perto de termos aqui uma política de migração e eu acho que vai ser uma oportunidade única de nós conseguirmos estabelecer regras coerentes para todos os Estados-membros, seguindo a abordagem da solidariedade. Há muito a fazer, é verdade. Tu há pouco referiste, Luís, que nós até somos um país muito aberto, acolhemos as pessoas, isso é tudo certo, mas hoje em dia já começamos a assistir aqui episódios mais complicados, as pessoas rejeitarem os imigrantes, esta população, e a verdade é que nós precisamos dela. Nós há pouco, quando falávamos da questão do envelhecimento, nós somos um país altamente envelhecido, nós precisamos desta população. Agora, nós precisamos de um pacto da União Europeia para a migração, precisamos de regras e precisamos que seja regulado, porque aquilo que não pode acontecer é nós termos um país aberto em que atraímos pessoas, mas que as colocamos numa situação de exclusão social, que as colocamos numa situação de pobreza. Às vezes é até pior. Há quem diga que hoje em dia não se contratam as pessoas, contratam-se é o tipo que consegue ir buscar as pessoas e que vem em condições quase de nova escravatura moderna. Exatamente, porque nós, muitas destas pessoas trabalham na agricultura, é um trabalho muitas vezes sazonal e ficam depois entregues, não têm casa, não têm acesso a serviços de saúde, não têm forma de se alimentarem e, portanto, isto é que nós não podemos, nós não queremos isto. Ninguém, por mais que criaram-se muitos discursos populistas em volta destas questões, ninguém quer isto e ninguém pode querer isto, porque estas pessoas não vivem em condições dignas. Nós não estamos aqui a dignificar a pessoa humana. O nosso primeiro-ministro, relativamente há pouco tempo, dizia isto: nós queremos sim, mas nós temos que dignificar aquilo que é a vida humana. E aquilo que nós estamos a fazer não é isso, porque a maioria das pessoas estão a viver em condições miseráveis. Já há várias entidades a dar esses gritos de alerta e isso passa precisamente pelo facto de nos últimos anos nós não termos tido aqui uma política, não termos tido regras, e aquilo que eu considero é que, e aquilo que conheço que foi sendo noticiado, daquilo que é o Pacto da União Europeia para a Migração e Asilo, pretende-se que seja um quadro jurídico holístico, abrangente e que tem como principal objetivo acabar com esta gestão ad hoc desta crise da última década, em que os países adotaram medidas unilaterais, descoordenadas, não houve qualquer concertação naquilo que diz respeito à chegada de requerentes de asilo e, portanto, estas políticas isoladas prejudicam a tomada de decisão coletiva da própria União. E fizeram frequentemente, e eu acho que por vezes parecia que Bruxelas eram uns espectadores, portanto a própria União estava aqui a assistir sentada àquilo que ia acontecendo, e não pode ser, não pode ser porque estamos a falar, é uma das matérias que está na agenda política
E como dizia van der Leyen há pouco tempo, a migração é um desafio europeu e isso exige uma resposta europeia. E, portanto, eu creio que com esta definição desta política comum, nós vamos conseguir dar aqui um passo em frente e, no nosso caso português, está a tentar implementar-se algumas alterações no sentido de regular, porque nós também somos um país de imigrantes, não é? E nos anos 60, por razões mais políticas, se calhar, nunca é sempre só políticas, mas se calhar por mais. E desta vez, 30% dos jovens, não é? Estamos a perder a nossa base perdemos muito da nossa base de construção de futuro e de É sustentabilidade verdade. para a imigração, um outro tipo de imigração, mais qualificada, etc. Mas nós também precisamos dessas pessoas cá para podermos fazer crescer a economia e receber também imigrantes, porque nós só Sem podemos dúvida. receber os imigrantes e dar-lhes as condições sociais que a economia também pode dar, não é? Muitos dos imigrantes estão a fazer os trabalhos que os portugueses não querem fazer e eles são mesmo necessários. Eu acho que não há ninguém que consiga refletir um bocadinho sobre a situação que não acredita. A questão tem a ver, às vezes, se calhar, um bocadinho com a coesão cultural. Exatamente. Que tipo, qual é, nós pensarmos bem, qual é que queremos imigrantes que, se calhar, que se adaptem bem através da questão da língua, através da questão das qualificações, que não Sim. precisamos ter Até só do engenheiros em próprio Portugal, costume, mas não às é? Que vezes isso é é, importante. e que tenham, se calhar, e privilegiar também, se calhar, os que têm o mesmo tipo de vocação ou de tradição cultural. Eu acho que o choque identitário das culturas é aquilo que nós temos visto na Europa, que tem sido mais complexo É de verdade. gerir. Portanto, eu diria que se calhar deixava-te aqui mais uma chega. Portanto, tu já respondeste parte dela, portanto, aqui a questão dos estereótipos. Eu tinha aqui uma pergunta que era relacionada com a política europeia de imigração. Já falaste um bocadinho sobre isto, mas aqui dentro ainda deixava-te só uma pergunta adicional, que é a questão dos estereótipos. Para além desta política de imigração que nós falámos aqui nos últimos 3, 4 minutos, há algum tipo de medidas que acho que a Europa tenha também que fazer para aumentar um bocadinho a percepção de uma melhor coesão cultural, tipo uma melhor identidade europeia, se é que existe identidade europeia neste momento ainda. Esse é um grande desafio, Luís, a questão da identidade europeia. E eu acho que isso é aquilo que tem dificultado também esta questão da integração, e estes estereótipos que se foi criando em volta deste tema, que foi também, que passou a integrar todas as agendas políticas, até porque 2024 tem sido um ano muito rico em momentos eleitorais e, portanto, este tema tem vindo a ser trazido constantemente. Mas criou-se um bocadinho um estereótipo de que, e nós vamos assistindo isso em alguns discursos de propaganda, quer de vários quadrantes políticos, quer a nível nacional, quer europeu, de que vamos fechar as fronteiras, vamos acabar com a imigração, Não é isso que nós queremos. Aliás, acho que ninguém quer acabar com o projeto europeu e antes pelo contrário, aquilo que nós queremos é manter as nossas fronteiras abertas, mas para isso nós temos que ter regras e temos que ter coesão. E a União aqui tem um papel determinante e tem o papel de tentar, e eu acho que isso é um dos passos que ainda está um bocadinho por fazer, que possamos ter aqui sentir essa cultura, sentirmos todos parte do mesmo. Eu acho que ainda não conseguimos chegar lá, ainda não conseguimos dar esse passo, e no que diz respeito à migração, em particular, tu falavas na diversidade cultural. Eu acho que essa diversidade cultural é vantajosa, desde que ela seja devidamente trabalhada, porque nós não podemos ter, como acontece em alguns locais, por exemplo, nas escolas, tu tens alunos de várias nacionalidades, de várias culturas, tens professores que não sabem sequer comunicar com eles. Os colegas também não sabem comunicar com eles e, portanto, o problema nasce logo temos um problema logo na área, na educação, quando as crianças são pequenas. Portanto, o facto de não conseguirem sequer interagir,
por vezes é difícil depois criar aqui este espírito de coesão. Eu há pouco tempo, num momento que tive no âmbito de algumas funções que desempenho, estava numa turma com várias crianças, a professora comunicava por desenhos e por gestos. Portanto, nós temos que nos preparar também para isto, para que possamos ter sucesso, porque é um processo que se prepara, e se nós o prepararmos desde cedo, a longo prazo, vamos recolher aquilo que são os frutos desta coesão, desta união. Exatamente essa a provocação que eu te ia deixar antes daqui de uma nota final, também já estamos a escutar aqui um bocadinho o nosso tempo, mas de facto a infraestrutura, não é? Portanto, convivemos bastantes anos a ver as notícias que vinham de fora das dificuldades que outros países estavam a ter a integrar imigrantes, não é? Exatamente. Nomeadamente a Itália, ou a Alemanha, vemos essas coisas, e nós vivíamos aqui um bocadinho na paz do Senhor, porque a nossa estrutura cabia, os miúdos, portanto, as crianças vinham, conseguiam se integrar mais facilmente. Agora, muitas vezes é difícil, vai ter que mexer provavelmente com toda a estrutura escolar. Se calhar tem que haver outro tipo de soluções para que possa-se perceber e entender a língua das crianças que vêm, mas também muitos, na parte dos refugiados, há crianças a virem, que ficam nas casas, e Uhum. isto cria também uma ruptura, porque está preparada para um tipo de situação que era totalmente diferente da que temos agora, e Sem dúvida. o próprio conceito de família Conceito de tradicional portuguesa, e família. aqui já estamos aí para outra discussão, também mudou. Portanto, hoje a família está menos disponível para receber crianças que estejam ao lado, ou situações destas, e portanto isto cria potenciais soluções de ruptura. Gostava, sem perderes muito tempo, que falasses um bocadinho sobre os desafios que vês aí. E depois, se quiseres partir para aquilo que é a minha pergunta final, que é pensar já no que é que achas que são os desafios mais gritantes que tendo em consideração essas fragilidades para o resto do ano. Disseste aí uma coisa que eu me identifico bastante, que é o conceito de família. As nossas próprias famílias mudaram muito, não é? Aquilo que é a dinâmica familiar. E eu acho que isso também tem depois influência nessa disponibilidade, para receber o próprio modelo que foi evoluindo. Hoje em dia, e por várias vicissitudes, e a questão da pandemia, depois o aumento das taxas de juro, a inflação, levou aqui que muitas famílias hoje em dia tenham que ter 2, 3 empregos para conseguir fazer face àquilo que são as condições básicas da sua família, e estão menos disponíveis para outro tipo de situações a que possam ser chamadas a intervir. A verdade é que nós temos que, e isso que dizias é muito interessante, nós normalmente vemos a assistir nos outros países europeus e achamos sempre que nunca chega cá, portanto que nós estamos cá no nosso cantinho, é tudo sossegado, e portanto cá não chegará, e portanto não vale a pena pensarmos no que é que vamos fazer, porque estamos completamente tranquilos. A verdade é que chegou cá, e nós temos que, se nós formos olhar muitas vezes para aquilo que são os planos formativos que nós oferecemos, quer através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, quer através de privados, nós aí também temos que olhar e temos que perceber o que é que oferecemos. Se calhar aquilo que nós estamos a oferecer nas escolas não é suficiente. Se calhar é importante nós termos aqui um reforço, e é aprender português, começa por aí, conseguir falar minimamente. Eu acho que isso é a língua é um elemento de união, e isso está estudado, a mais forte entre as pessoas. E eu acho que o primeiro passo e o desafio começa por aí, que não é assim tão difícil de fazer, porque não vamos inventar a roda, já está tudo inventado. Agora, o que eu acho que é necessário mesmo é agir. E nós temos que começar por aí. Eu acho que temos que começar pela questão da regulação, que já aqui falámos, haver regras, as pessoas virem com o propósito de contribuir para aquilo que é a nossa visão enquanto país. Mas para isso também temos que lhes dar condições. Eu acho que o básico começa por integrarmos e darmos a conhecer aquilo que é a nossa língua, até porque isso depois trará a breve prazo benefícios para todos, porque nós precisamos, lá está, e há pouco dizias isso, de dinamizar a nossa economia, ter novas fontes de rendimento. Somos um país altamente envelhecido. Portanto, não parece que seja assim tão difícil o início.
até porque já estamos a dar passos nesse caminho, já estamos aqui a tentar regular e encontrar aqui algumas regras, e eu começava pela questão da língua, que é aqui um fator que culturalmente que é muito importante. Relativamente à tua última questão, deste ano de 2024, bem, que ano de 2024? Não têm faltado desafios, sendo que eu diria que um dos grandes desafios de 2024 está a chegar dentro de meses, que tem que ver com as eleições nos Estados Unidos. Estamos a 4 meses, mais ou menos, das eleições presidenciais americanas. O desafio primordial seria acabarmos com a guerra na Ucrânia, não é? O senhor Putin, acho que conta com as presidenciais dos Estados Unidos para deferir o golpe final, caso Donald Trump venha a ganhar as eleições, e a verdade é que durante 30 anos, e eu referi isso há pouco em passant, os aliados europeus desinvestiram na segurança. Aproveitámos os dividendos da paz desde os anos 90 e continuámos tranquilamente a deixar a defesa nas mãos de quem? Dos Estados Unidos. Portanto, a nossa dependência dos Estados Unidos continua a ser enorme. Há um exemplo que é muito simples e que é notório disso, que tem a ver com o facto das tropas dos aliados europeus estarem praticamente dependentes dos aviões de transporte dos Estados Unidos para se projetarem no terreno. Portanto, a União Europeia tem de encontrar novas formas de investimento na defesa e na economia, o que também obriga a uma revolução no nosso pensamento e nas nossas políticas, porque a verdade é que o projeto europeu dos últimos anos não se tem orientado nesse sentido. Coloca-nos aqui também o desafio do facto de termos que investir na defesa, na economia, de repensarmos se isso é compatível com aquilo que queremos para as dívidas públicas de cada um dos Estados-membros, para o endividamento dos Estados-membros, e, portanto, eu diria que pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia é o mais importante imperativo da Europa em 2024, sendo que parece-me que as eleições presidenciais vão ser determinantes naquilo que será este desfecho. A verdade é que muitos destes desafios que 2024 nos tem colocado, à União não havia memória já na sua longa história de termos tantos desafios, porque é o desafio da guerra, a intensidade da ameaça diretamente à segurança e à estabilidade, um mundo cada vez mais caótico e violento. Temos a questão do conflito no Médio Oriente, e essas consequências políticas e económicas deste conflito não passarão ao lado também da Europa, e isto vai exigir aos governos e às instituições uma mudança profunda na forma como nós encaramos este projeto coletivo. Nós habituámos todos e demos por garantido duas coisas: a paz e a proteção americana, e a solidez das democracias, não é? E a verdade é que isso está em causa. Claro que há aqui algumas exceções, porque os países que estão ali mais perto da fronteira com a Rússia iam percebendo que de facto não se podia lidar com o Putin com sorrisos e com tentativas de políticas comuns, de protocolos. Mas a verdade é que houve um desinvestimento generalizado, tanto que, creio que foi a partir de 2014, que passou a ser obrigatório que se investisse, creio que 2% da riqueza de cada país na questão da segurança. E, portanto, nós descurámos completamente esta questão da segurança e do investimento em armamento, que é uma coisa que também não se recupera com facilidade, que não é fácil agora de um momento para o outro irmos adquirir esse know-how e essa capacidade de produção, e isso vai nos obrigar a reinventar-nos um bocadinho, e de facto eu acho que estes próximos anos vão ser muito desafiantes para aquilo que é o nosso projeto enquanto União, sendo que eu acho que não há outra forma sem ser de facto aprofundarmos este projeto. Obrigado com as reflexões então para o resto
do semestre. A todos que nos estão a ouvir, espero que tenham apreciado as nossas reflexões e a forma como vemos o mundo. Obrigado e boa Obrigada, tarde. Luís, foi um gosto. Até breve.